Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida, sobre a sua família. O meu nome é Rosane, hoje é dia 16 de março de 2022 e eu quero conversar com vocês nesse vídeo a respeito de como o Senhor quebrou grilhões de religião na minha vida, como Ele me libertou de um sistema religioso e me levou realmente para a liberdade em Cristo Jesus. E como Ele usou a aviação para fazer isso na minha vida. Antes de falar a respeito disso tudo, eu preciso dizer para vocês que eu não sei quanto tempo vai ter esse vídeo, eu espero que não fique muito longo, né? Mas eu preciso ser um pouco detalhista em alguns aspectos aqui, por isso eu já estou avisando você que eu não sei se vai demorar ou não, enfim. É como um bolo que eu estou apresentando aqui para você, tá? Não é todo vídeo, claro, que vai servir para todo mundo. Não é todo vídeo que vai servir para você. Pode ser que a tua parte seja só uma fatia. Pode ser que não seja nada. Só que o fato de não servir para você não quer dizer que não sirva para ninguém. Então eu estou fazendo esse vídeo porque eu creio que ele vai servir para alguém. Em algum sentido, de alguma maneira. Por isso, eu aceitei vir aqui expor a minha vida, expor essas situações com fotos minhas, porque eu acredito que uma imagem fala mais do que 1000 palavras, para você ver o que eu vivi, o que eu experimentei, algumas das coisas, né? E eu abri mão disso tudo, eu pedi demissão. Aqueles de vocês que não me conhecem, eu trabalhei na aviação há alguns anos, fui comissária de voos nacionais, voos internacionais. Passei pelas funções de comissária auxiliar, comissária-chefe de cabine, comissária instrutora de comissários auxiliares, chefe de cabine de classe executiva e instrutora de chefes de cabine. Então eu atingi um cargo muito alto na aviação. Aqueles de vocês que conhecem já a aviação sabem que é extremamente difícil chegar nesses cargos. Até para você ser chamado para uma seleção já é como uma agulha em palheiro, como falam, né? Então eu gostaria de trazer essa história para você, não é para ostentar. Eu vou mostrar essas fotos não para me mostrar, para me aparecer. A Rosane está se ostentando. Não, eu estou mostrando porque é a minha vida, é a minha história, é o que eu vivi. São as minhas experiências. Essa daqui é a minha lancheira de peixes e pães. É o que eu tenho, são os 5 pães e 2 peixes que eu estou aqui apresentando para o Senhor Jesus. E Ele vai multiplicar conforme for da vontade dEle na sua vida, na vida de outras pessoas, tá? Então eu não gostaria que você visse esse vídeo se ofendendo, se sentindo inferior. Ai, Rosane pediu demissão, eu queria tanto viajar. Não veja dessa maneira, irmão, por favor. Não veja dessa maneira. Antes de entrar na aviação, eu tinha viajado de avião na minha vida, não sabia o que era viajar de avião. Eu venho de uma família muito simples, continua sendo simples a família. E eu tive essas experiências, o Senhor permitiu que eu tivesse elas. O meu primeiro voo foi trabalhando. Então eu apresento essas fotos todas para vocês com temor de Deus, não para ostentação. Já tive um canal anterior aqui no YouTube, no ano de 2016 e 2017, chamado Canal dos Tripulantes. Esse canal eu tive no mesmo momento que eu coordenava o canal A Voz Mansa e Suave, o primeiro. E esse canal dos tripulantes também, o Senhor me mandou deletar. Ele disse que já tinha cumprido o tempo do canal, os objetivos do canal. Logo que eu deletei ele, eu deletei também o canal A Voz Mansa e Suave, então foi meio que simultâneo ali. Ah, por que você fica deletando, Rosane? Porque tem muita coisa que o Senhor quer tratar para que eu não entre orgulho no meu coração, certo? Então, como são muitos inscritos, muitas visualizações, o Senhor sabe do que Ele está me preservando ali no futuro. Então, para que eu não caia na minha própria arrogância, no meu próprio orgulho, fique querendo ostentar número de inscritos, ostentar a visualização, Ele me pede isso. É um jeito que Ele já achou ali de trabalhar na minha vida. Hoje Ele não está mais pedindo isso, mas Ele já pediu algumas vezes para mim. Só para você entender, então, que você não vai encontrar por aí. Vai encontrar de vez em quando aí alguns, né, vídeos do canal dos tripulantes. Mas é um canal onde eu orientava os comissários que estão aspirantes, né, à profissão. E
Também, outra coisa que eu tenho que falar aqui no começo já, eu fui para os voos internacionais porque eu passei no teste de idioma. Eu nunca na minha vida eu fiz nenhum curso de inglês, tá? Eu aprendi sozinha. Com 9 anos de idade eu decidi que eu não queria ficar sem entender o que estavam cantando nas músicas, o que estava sendo falado no jogo de videogame que eu jogava lá. Então eu nunca me incentivaram a estudar. Eu quis estudar sozinha desde os 9 anos de idade. Então, já estou falando isso porque geralmente as pessoas perguntam que curso que eu fiz, onde que eu fiz curso de inglês. Nunca fiz. Eu passei em um teste para ir para o voo internacional. Eu fui entrevistada em inglês porque eu falo, não tenho diplomas para mostrar. Também, por que eu falo isso? Porque você não precisa ser limitado. Se você quiser aprender alguma coisa sozinho, você aprende, é só você querer. Ainda mais hoje que a gente tem a internet na mão, né? Então, só fica aí essa palavra para você, não se deixe ser barrado ou impedido. Aproveita o que você tem na mão, aproveita o que Deus te deu, aproveita os talentos que você tem e pratique ali que você vai ficar bom nas coisas que você quiser aprender. Ok, introdução feita aqui, irmãos. Eu quero começar lendo a palavra de Deus para nós. Mas o que para mim era ganho, eu tratei como perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Filipenses capítulo 3, versículos 7 e 8. Eu li esse versículo aqui para vocês porque quando eu entrei na aviação eu não imaginei que ele se tornaria realidade para minha vida. Mas foi o que aconteceu. Esse versículo se tornou realidade no sentido de eu trocar aquilo tudo ali por conhecer mais a Cristo. Na época que eu fiz a entrevista para comissária, participei da seleção. A seleção são várias etapas, né? Vários processos seletivos. Não é uma entrevista só que você passa. Não vou entrar nesse detalhe, senão o vídeo fica muito longo aqui. O objetivo é o testemunho, não a seleção. Eu frequentava igrejas de uma maneira muito, muito rigorosa antes de entrar na aviação. Eu associava o estar em comunhão com Cristo com o fato de eu ir na igreja. Se eu não fosse, tinha alguma coisa de errada comigo. Se eu não fosse, o que os irmãos vão falar, o que os irmãos vão pensar? Eu precisava estar com irmãos por perto. Eu precisava ver pessoas sentadas igual eu estava lá sentada. Eu precisava ser coordenada por um homem de carne e osso ali, que tem o microfone na mão, que está falando o que eu tenho que fazer. Eu precisava daquilo ali. E eu não parava para pensar que o Senhor estava querendo me levar para uma região de liberdade. Né? Eu não parava para pensar nisso. Eu estava ali num piloto automático, literalmente. Então, eu tinha ali os meus dogmas, né? Minhas ideias concebidas, já pré-concebidas na minha mente. E eu nunca parei para analisar o seguinte versículo. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Porque se a igreja é um prédio, como é que ela vai se reunir na casa deles? Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Mas quando eu entrei na aviação, o Senhor me levou para pensar nisso. Eu nunca tinha parado para pensar que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Não, era onde 2 ou 3 estiverem lá no templo, né? É só lá. Então eu associava igreja, que é o corpo de Cristo no planeta Terra inteiro, todos os seres humanos do mundo que servem ao Senhor Jesus, que carregam o nome igreja. Não, eu aceitei uma transfusão de nomes ali, que foi feita de uma maneira bem incisiva, né? Eu aceitei que o prédio se chamava igreja, então eu tinha que ir na igreja. Se alguém me perguntasse que igreja você é, eu tinha que falar que igreja eu era.
Não cabia falar que, não, eu tenho Jesus, Jesus é o meu Senhor, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não, eu precisava falar de que igreja eu era. Eu queria o meu lugar de pertencimento. Eu queria sentir que eu pertencia a algum grupo, que eu teria rostos familiares para olhar, para conversar, para confraternizar, aquela coisa social mesmo, né? Irmãos, fraternidade, aquela coisa ali. E então eu, com toda essa ideia pré-concebida, eu passei pelas seleções na aviação e foi aprovada, graças a Deus, mas um pouquinho antes de eu ser aprovada, de eu receber a notícia que eu tinha sido aprovada, um pouco antes de ligar para São Paulo, eu orei, eu conversei com o Senhor e eu disse o seguinte: Senhor, o Senhor já sabe, né, a resposta e tal. Eu vou te falar um negócio, Pai, se eu não passar, eu te amo e nada tira o teu lugar na minha vida. Mas se eu for aprovada, se eu conseguir passar, né, e um dia o Senhor me mostrar que a tanta querendo um lugar que é só teu, o Senhor me avisa que eu saia, porque nada tira o teu lugar. Eu fiz essa oração, irmãos, porque realmente isso é algo que está no meu coração. Desde que entreguei minha vida ao Senhor Jesus, eu coloquei para Ele isso, que nada tira o lugar dele. Então ele me levou para lá para fazer essa limpeza na minha vida, me quebrar esses grilhões de religião. Quando você entra na aviação, eu vou mostrar ali para vocês uma escala minha. Essa é uma escala de voos nacionais, né? Nessa época eu ainda fazia voos nacionais. Você dá uma olhadinha ali, olha. Ali eu trabalhei do dia 1º até o dia 5 de novembro. Ali eu tive 4 folgas. E o resto do mês, ali do dia 11 ao dia 30, eu trabalhei direto. Só com 2 folgas. Só que qual que é o diferencial do trabalho de um tripulante? Ele não consegue ficar indo para casa dele, igual um ser humano que trabalha normalmente. Para quem é de São Paulo, tudo bem. Mas para quem não é, você tem uma vivência totalmente diferente da aviação. É uma experiência única. Cada tripulante tem uma experiência única. Eu não morava em São Paulo, eu tive que me mudar para lá. Eu tive que morar com 8 comissários que são totalmente diferentes de mim. Então você está morando, você está dividindo apartamento com 8 pessoas diferentes, convivendo dia a dia. E eu comecei a me sentir muito sozinha. Nos pernoites, para manter ali a minha comunhão com o Senhor, eu não saía com ninguém. Eu ficava isolada, quietinha. Então essas fotos aí que você está vendo, eu ia para praias desertas. Ficava em lugares quietos, silenciosos. Eu ficava meditando com o Senhor. O que o Senhor está querendo com isso? O que o Senhor está querendo me mostrar, me ensinar? Eu sempre pergunto isso, irmãos. Sempre. Essa é a pergunta da minha vida. O que o Senhor quer me ensinar com isso? E o que eu percebi? Que tem coisas, irmãos, que o Senhor vai falar e se a gente não obedecer, Ele não vai ficar falando de volta e Ele fica quieto. E aí você vai falar assim, Deus não fala comigo. Fala, fala. Só que será que Ele já não falou algo que você não obedeceu e Ele se entristeceu? Porque Ele fica quieto quando a gente não obedece. Mas Deus vai pedir para eu abrir mão de coisas. Não, não necessariamente. Talvez Ele peça para você fazer coisas que você não está fazendo. Ou pare de fazer coisas que você está fazendo. Depende. Ou Ele vai só mostrar alguma coisa para ver qual é a tua reação, qual é a minha reação, que foi o que Ele fez comigo. Então eu estava lá na aviação, eu comecei a me sentir muito solitária. E eu não conseguia, claro, você está vendo por essa escala ali, que eu não conseguia frequentar igrejas como eu estava acostumada, como eu julgava que era o que Deus queria. E aquilo começou a me perturbar muito por dentro. Eu comecei a ficar muito inquieta, muito entristecida, em conflito, porque para mim a comunhão com Deus estava relacionada em eu pegar as minhas pernas e ir fisicamente para um prédio que o ser humano construiu e chamou de igreja. Eu não entendia que o Senhor queria que eu fosse a igreja onde eu estivesse. E onde eu estivesse, Ele estaria. Isso eu não entendia. Não entrava na minha cabeça que onde eu estiver ali reunido com 2 ou 3, Ele está ali. Não entrava na minha cabeça que aquilo ali era congregar.
Não, congregar é ir num prédio. Até que um dia eu estava, até hoje eu lembro isso, compartilhei com algumas poucas pessoas. Eu estava muito triste, eu estava me sentindo muito deslocada, porque eu estava acostumada com aquela frequência, né, nos cultos, eu estava acostumada com aquilo ali. Eu estava chorando no quarto, no hotel de Minas Gerais, de BH, como a gente falava. E eu estava chorando e eu fui confrontada pelo Senhor. Eu estava chorando a respeito disso. Eu estava muito triste e me arrependendo e pedindo perdão porque eu não estava conseguindo ir e frequentar a igreja. E o que aconteceu? Se foi Ele que me colocou lá naquela posição? Por que eu não conseguia frequentar a igreja? Eu me sentia traindo Ele, assim, de uma certa forma. Eu me sentia errada, eu me sentia em falta. E foi como se o Senhor falasse para mim: me adore aí no teu quarto. E aquilo me escandalizou. Como assim, me adore aí? E aí o Senhor foi abrindo para mim essas situações de que eu posso adorar Ele onde eu estiver. O que me quebrou, que foi um dia que o Senhor trabalhou muito na minha vida, quebrou os grilhões da religião na minha vida, foi que eu estava em um hotel e aconteceu isso na cidade de Campo Grande. Na frente, próximo, na frente não, né? Um pouco na frente, meio próximo do hotel, tinha uma dessas igrejas que eu costumava ir. E nesse dia eu decidi que eu iria para a igreja. Eu ainda estava forçando a barra, irmãos. Então eu me arrumei com a roupa que eu tinha na mala do pernoite, que era uma calça jeans, um chinelo havaianas e uma camiseta. E essa igreja que eu fui era uma igreja daquelas que eu frequentava, extremamente tradicional, que a mulher tem que ir de saia no culto. Então eu não estava de saia no culto, né? Eu não estava com Bíblia. Eu só coloquei, era aqueles hotéis que tem cartão, né? Que você encosta o cartão automático. Então eu coloquei só o cartão no bolso de trás da calça e eu fui para a igreja com a mão banando. Literalmente, como dizem, né? Só que como eu fui criada nessa igreja, eu conheço a harpa inteira, né? A maior parte da harpa eu sei cantar de cor. E eu não preciso ficar acompanhando a harpa. Quando eu entrei, as irmãs que estavam na porta, elas me olharam de cima a baixo. E sabe quando o olhar da pessoa te diz o que eles estão pensando, que você é um desviado, né? Foi assim que elas me olharam. E elas delegaram ali uma delas para me acompanhar e sentar do meu lado. E aí essa irmã veio, ela era daquelas super tradicionais, a saia dela ia lá no calcanhar, o cabelo dela, ela tava com um coque no cabelo e tal. E ela me olhou assim com um olhar de desdém. Apesar de ela ter sido designada ali para me acompanhar, né? Ela fez assim, ela me estendeu uma Bíblia e uma harpa. Eu falei, obrigada. Peguei a Bíblia, peguei a harpa, coloquei na frente. O banco tinha aqueles lugarzinhos de você colocar, né? A Bíblia e a harpa. Só que quando começou, ela me deu uma Bíblia daquelas sem os marcadores do lado, só que eu sei mexer com a Bíblia. Então ela ficou meio que me olhando para ver a minha reação quando o pastor pediu para a gente abrir a Bíblia no livro tal. Eu abri imediatamente, porque eu sei onde fica. E ela já ficou meio sem graça ali, né? Eu acompanhei a leitura bíblica e tal. Quando sentamos, eu cantei todos os hinos da harpa, sem ler nada. E ela ficou sem graça. Ela falou, você não vai abrir a harpa? Eu falei, porque ela estava congelada, engessada naquele ritual. E ali eu fui percebendo que eu também estava. Apesar de eu estar ali visitando, eu estava congelada num ritual. Eu estava cantando o hino automaticamente. E aí ela ficou sem graça quando eu falei que eu já conhecia o hino, né? Quando terminou o culto, foi feito o apelo, ela colocou a mão no meu ombro e falou, você quer ir lá na frente aceitar Jesus? Eu falei, não, eu já aceitei Jesus, muito obrigada. E eu saí dali num conflito. Eu voltei pro quarto do hotel e fiquei pensando na vida. E depois disso aconteceu um mudar, foi como se uma chave tivesse sido virada na minha vida espiritual. O Senhor quebrou grilhões de religião na minha vida. E, irmãos, o entendimento que o Senhor me deu foi o seguinte: se você não suporta ficar comigo sozinha,
Como é que eu posso confiar coisas na tua vida que vão exigir que você fique sozinha? Se você não suporta a solidão da minha presença, como é que vai ser quando você não tiver templos para ir? Porque você vai chegar uma época que não vai ter templos para ir. Se você não me vê como a tua rocha de verdade em todos os sentidos, você vê aquele templo como a tua rocha? O que vai ser quando você não puder mais ir? Quando tiver que ficar secreto o negócio? O que vai ser? Você vai desestabilizar? E o Senhor foi me confrontando, irmãos, com tudo isso, com tudo isso. E eu lá, né? Não, e meio que lutando contra aquilo e tal, e achando que era da minha cabeça, da minha carne, não sei o quê. E o entendimento que o Senhor me deu, irmãos, foi o seguinte: quando você é criança, e aqui eu tô falando para aqueles que querem crescer, irmãos, em Cristo, porque se você não quiser crescer, e se eu não quiser crescer, o Senhor não vai forçar a barra, irmão. Ele oferece crescimento para nós. Ele oferece isso. Ele não obriga ninguém. Ele é um cavalheiro. Se você quiser continuar, irmão, como uma criança a vida inteira, o que uma criança faz? Criança não prepara a refeição. Criança não vai no mercado, não faz as compras. Criança não cozinha. Criança não lava prato. Quem que faz isso é o adulto. Quando você é criança, você fica ali sendo nutrido, cuidado e, né, sendo tratada como criança. O adulto, ele não tem esse desconto. Quando você está adulto, meu irmão, você tem que ir no mercado, você faz a compra, você paga a compra, você chega na tua casa, você tem que cozinhar a comida, você vê a louça suja, você tem que lavar a louça. Então é uma postura que muitas vezes, e isso eu tô falando para você que o Senhor mostrou para mim, que era a postura que eu estava querendo manter. Postura de criança, irmãos, que precisa querer que alguém fique ali dando alimento para você, lendo para você a Bíblia, quando o Senhor quer que você faça a tua própria refeição espiritual. Você sente em algum lugar, em algum momento aí, e tem até momento de leitura bíblica, de estudo da palavra. Só que eu e você muitas vezes queremos ficar, não, eu vou sentar lá, eu vou ouvir não sei quem falar, porque é mais fácil, porque é mais cômodo, porque é mais prático, ou porque não, porque a pessoa tem dom, ela fala, só que o Senhor não vai passar por cima da comunhão que Ele quer ter conosco. Ele quer ter uma comunhão íntima, é o óleo, é a intimidade que vai nos garantir a entrada no reino dos céus. É aquilo que as virgens tolas não tinham, intimidade, óleo. Quando ele fala, não vos conheço, é conhecer ali de ter intimidade. Elas não tinham óleo. Então não adianta a gente ir na igreja, frequentar e ficar lá, não ter intimidade com o Senhor. Nesse ponto, o que aconteceu? Quando eu voltava para Curitiba, que é a cidade que eu morava, eu ia para a igreja, eu ainda estava forçando a barra, né? Eu ia para o templo feito por mãos humanas que adotou lá, deram o nome de igreja. Eu ia lá e os irmãos olhavam na minha cara e falavam, o que aconteceu? Desviou? E aquilo foi me quebrando, foi me machucando. O julgamento dos irmãos. Porque eu pensava, gente, eles não entendem a minha escala, e eu explicava, né? Eu mostrava a escala. Não, irmã, desviou, hein? Não tá sendo fiel depois que ganhou a bênção, hein? Virou as costas pro Senhor agora que foi abençoada, tá cuspindo no prato que comeu. Irmãos, eu ouvi cada uma. E isso me levou para os pés do Senhor. E o Senhor foi me arrancando dali, me arrancando da religiosidade e me deixando na solidão com Ele. Cada pernoite que eu fazia nos hotéis servia para eu chorar, porque eu estava numa época de transição. Eu não estava entendendo que eu estava em transição espiritual. Eu não estava entendendo que o Senhor estava falando assim, larga esses aparatos de praia, de banhista, mergulha com tudo. Mergulha na minha presença, para com esses aparatos que você só usa de vez em quando. Vem para a minha presença, vem para o profundo. E eu não entendia, irmãos, aquilo me quebrava.
Só que aí entra vocês solitários, vocês irmãos que estão me escrevendo, que estão em outros países, vocês que estão afastados aí, irmãos que aqui no Brasil também, que vocês sabem o que está acontecendo mundialmente, aquela situação do braço, né, que as pessoas estão dando o braço aí para aquela situação global, e vocês não estão encontrando coro, vocês não estão encontrando pessoas do mesmo pensamento nos templos que vocês frequentam. E vocês estão naquela, frequentar ou não frequentar, eis a questão. Você tem que preparar a tua comida espiritual em casa, irmão. Porque vai chegar a hora que você e eu não vamos mais poder. Eu já não vou, né? Você não vai mais poder frequentar a igreja. Vou falar o português bem claro aqui com você. Nós temos que nos preparar para cortar o nosso cordão umbilical do sistema completamente. E isso inclui parar de frequentar igrejas. Por quê? Porque nós não cabemos mais ali. Porque as pessoas vão nos incentivar a entregar o nosso braço ali. Dá teu braço aqui. Vai lá, não tem problema não. E isso vai te afastar do Senhor. E você vai ficar aí, não, mas aqui se eu não for para a igreja tem coisa errada. Não. Se você não for para a igreja, você está preparando a sua refeição em casa. Você está agindo como um adulto espiritual, irmão. Tá? E, mas eu congregar, não deixei de congregar. Congregar é reunir. Quando o Senhor proporcionar para você se reunir com alguém, você se reúna com essa pessoa. E ali o Senhor estará. Mas e a Santa Ceia? Faça você a Santa Ceia na sua casa. Não se desespere que você não tem igreja para ir. Porque eu não tive. E o Senhor me mostrou que era Ele me tirando. E aí nisso, eu fui me aprofundando mais no Senhor. Eu fui ouvindo a voz dele com mais nitidez. Porque você passa, quando você, irmão, quando você obedece, quando você entende, começa a trilhar o caminho estreito, que é o caminho que dói, você passa a ouvir melhor a voz do Senhor, porque você não está carregando tanta bagagem, não tem tanta coisa ali, né? Só que aí começou os cargos de confiança, os cargos de função alta ali, né? Me chamaram para cargos ali, passei em seleções. Isso tudo na aviação é baseado em seleções. Você passa por seleções, ou não, né? Quem não passa acaba tendo que esperar 1 ano ali para poder participar de uma nova seleção para funções e cargos. Então, eu estava lá, era algo lícito, todas as coisas me são permitidas, mas nem todas me convêm. Só que você começa, quando você está com função muito alta, você começa a ouvir segredos de empresa, segredos de negócio, segredos de como tratar o cliente. E esses segredos de como tratar o cliente, para mim, eu sou, como você já percebeu, cristã, não condiz, não posso. E tem coisas que você não vai poder só porque você tem compromisso e aliança com o Senhor. Você não vai poder, não porque, não, mas é que é meu trabalho, né? Meu trabalho está exigindo, eu vou ter que fazer. Não, ou você está servindo ao seu trabalho, ou você tem aliança com o Senhor. Escolha. E eu fui confrontada com essa escolha. Eu não tinha mais o tempo que eu costumava ter com o Senhor. E quando você está muito atarefado, você está com a cabeça fervendo, você não consegue ouvir a voz do Senhor com nitidez. Não consegue. Porque você está pensando em outras coisas, você está com a tua cabeça funcionando ali, agitada, e você não consegue se concentrar no Senhor, porque a voz dele é mansa e suave, a voz dele é delicada. E então, um belo dia eu estava estudando lá para dar instrução para um comissário, a minha vida se tornou estudar para dar instrução, estudar os manuais, a legislação, direito aeronáutico, normas e procedimentos em aeroportos internacionais. Você, quando é instrutor, você tem que estar por dentro de todas as normas. As normas dos países, volta e meia, elas mudam, as regulamentações ficam sendo alteradas. E eu tinha que estar por dentro de tudo, porque, afinal de contas, você é chefe de cabine. E nesse ponto, irmãos, você tem muitos privilégios também, como chefe de cabine instrutor, voo internacional. Você, eu já falei em outros vídeos, você é muito paparicado. Você é tão paparicado que eu comecei a entrar no DO, que é o Departamento de Operações de Voo, que é uma sala especial nos aeroportos só para tripulantes. Eu comecei a entrar com o lenço de auxiliar,
porque é o lenço que mostra para os tripulantes quem é você. O lenço de auxiliar é um e o lenço de chefe de cabine é outro. Eu comecei a entrar no DO com o lenço de auxiliar no pescoço, para não chamar a atenção de tanta paparicação que tem quando você está usando o lenço ou gravata de chefe de cabine. Todo mundo se aproxima, todo mundo te cumprimenta, todo mundo é seu amigo, todo mundo quer assunto. E aquilo ali vai te levando para uma viagem, sabe? Você começa a achar que você tá com a bola toda. Você começa a achar isso. Já comentei a respeito disso em outro vídeo que eu falei sobre essa situação minha na aviação. E nesse ponto eu resolvi pedir demissão. Foi uma luta que eu tive ali. Mas saindo, eu consegui analisar o que o Senhor estava tentando fazer na minha vida ali dentro. Ele estava, em primeiro lugar, uma das coisas que o Senhor fez em mim foi tirar o medo de falar e tirar o medo de opiniões contrárias. Porque eu não abria a minha boca antes, irmãos. Eu era extremamente calada. Eu tinha muita vergonha da minha voz, eu tinha muita vergonha do que as pessoas iriam achar da minha opinião. Então eu não abria a minha boca. Eu ganhei o título de Miss Silêncio quando eu estava na escola. Então o Senhor me destravou isso, Natan, na aviação. Ele destravou, ele me mostrou como a igreja trata ele. Ele me mostrou que ele é o meu Senhor, onde quer que eu esteja, eu estou com ele. E foi a maior libertação, depois de ter sido salva, a maior libertação da minha vida foi ter sido liberta da religião. Liberta desse cativeiro de você ter que sentir culpa por não frequentar um templo feito por mãos humanas. Então eu quero falar para você que está se sentindo solitário, vocês que me escreveram que moram em outros países, que estão se sentindo sozinhas, que não estão encontrando um grupo para frequentar, frequenta a presença do Senhor. Frequenta a presença dele. Estar em um prédio que os homens deram o nome de igreja não vai te limitar no seu crescimento com o Senhor. Vai te limitar. O Senhor está querendo, sabe o quê? Que você vá no mercado da presença dele. Você compre sem dinheiro. Você compre da presença dele diretamente. O Senhor tem coisas lindas para vender para você sem dinheiro nenhum. Você não vai precisar de dinheiro para comprar. O Senhor quer que você, depois que você comprar essas coisas dele sem dinheiro nenhum, você vá ali no teu quarto, no teu cantinho, não sei onde você tem teu momento com o Senhor. Você fica ali, prepara a tua refeição com o Senhor. Prepare. Experimenta fazer a tua primeira refeição sozinho com Ele. Não vai doer, não. Adore ao Senhor aí no teu quarto, na tua sala, no teu cantinho. Onde é que você pode separar aí para Deus? Faz você o teu culto. Seja você um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, um culto racional. Seja você um culto. Então, eu precisava compartilhar com vocês isso. O Senhor, Ele me tirou, então, da religião, Ele me tirou dos templos feitos por mãos humanas. Foi uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida. Ele me libertou para a liberdade. Eu entendi que eu não devo satisfação para seres humanos. Eu entendi, meu irmão, que a presença do Senhor, Ele é a nossa porção. Ele é a nossa porção. Nós não precisamos sentir culpa por não frequentar um prédio feito por mãos humanas. Nós temos que ser luz e sal onde a gente estiver. Nós temos que adorar ao Senhor e nos congregar. Não deixeis de congregar onde quer que você estiver, meu irmão. Esse versículo está valendo para onde quer que você estiver. Não deixeis de congregar no hospital. Não deixeis de congregar no presídio. Não deixeis de congregar no deserto, porque tem países onde o evangelho é proibido. E eles têm que congregar no deserto. Então, quando eu estava lá fora do Brasil, quando eu estava em outros países, eu estava me sentindo muito sozinha. Eu ficava com o Senhor, eu fazia o meu culto ali para Ele.
porque os irmãos estavam me julgando e dizendo que eu estava desviada, só porque eu estava trabalhando. Então eu entendi que eu tenho que estar na presença do Senhor, é tudo que importa. Então você que está se sentindo culpado, que está se sentindo afastado, você que não tem mais igreja, prédio para ir, seja você a igreja. Crie você um culto ao Senhor, seja você o sacrifício ao Senhor. Cante você louvores novos ao Senhor. Cante. Abra tua boca aí onde você estiver e louve ao Senhor. Não se importe com o que os homens dizem, como o ser humano diz que tem que ser. Se importe com o que Deus diz que tem que ser. Então, irmãos, eu pedi demissão de algo, porque aquilo ali estava tomando um tempo que era só do Senhor na minha vida. Eu mergulhei um pouquinho mais fundo nele, eu comecei a ouvir ele com uma nitidez muito melhor. Então eu falo para você que está colocando aí na sua vida um emprego como a sua rocha, você que está fazendo coisas no seu emprego que você sabe que desonram o nome do Senhor, que você sabe que são erradas, que você sabe que você como servo do Senhor não pode fazer, e você está fazendo com essa desculpa de que, é meu emprego. Lembre-se que José estava lá, dominando a casa lá de Potifar. Só que teve coisas ali que ele não fez. Ele não podia fazer. Ele saiu correndo, deixou a capa na mão da esposa de Potifar. Sobrou para ele a culpa. Mas não é porque você está num lugar e você está dominando que você tem direito de pintar e bordar e envergonhar o nome do Senhor. Se o teu emprego está fazendo você envergonhar o nome do Senhor, ele já não é mais bênção na tua vida. Todas as coisas me são permitidas, mas nem todas me convêm. Eu abri mão, irmãos, de um emprego, de um cargo altíssimo, de um prestígio enorme. Mas eu vendi tudo que eu tinha para ter ele mais perto. E como eu tenho ele mais perto, irmãos. Se eu pudesse fazer de novo, eu faria de novo, eu tomaria a mesma decisão de novo. Eu conheci o Senhor, eu conheci as pessoas que diziam estar ao meu redor. E eu conheci a mim mesma. Então, irmãos, a palavra que eu tenho para compartilhar com você, que o Senhor colocou no meu coração. Deixa Ele ser o teu pão. Deixa Ele. Deixa Ele preparar com você uma ceia. Ceia junto com Ele. Deixa Ele ser o teu lugar de refúgio de verdade. Lugar de refúgio. Veja Ele como um lugar. Veja Ele como um esconderijo. Veja Ele como rocha. Veja Ele como suficiente. Se a graça dele te basta, a graça dele te basta. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Se o coração não for dele, não será de mais ninguém. Se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer.